Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao estudo dos limites. Estamos no nosso módulo 3 e aqui vos fala o professor mestre Aristônio. Venham comigo. Atenção. Hoje na aula de hoje falaremos de limites onde ocorrem indeterminações. Veja bem, nós temos 4 situações que representam indeterminações. 0 dividido por 0. 0 dividido por 0 existe, mas é uma indeterminação. Nós não conseguimos saber qual o valor que gera uma situação desse tipo, 0 sobre 0. Né? É que é uma indeterminação, poderia ser qualquer valor, porque 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 0 é 0, então é uma indeterminação. Infinito dividido por infinito, outra indeterminação. Alguém poderia questionar, mas professor, 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 10 é 1, P dividido por P, se P não for 0, também é 1. E infinito por infinito não seria 1? Não, pessoal, porque nós não sabemos o tamanho desses infinitos, a cardinalidade representada por estes infinitos. 0 vezes infinito também é outra indeterminação, e infinito menos infinito também é uma indeterminação. Ora, se fosse infinito mais infinito, continuaria infinito. Se fosse qualquer outro número diferente de 0 vezes infinito, iria para o infinito. Agora, infinito menos infinito, pelo mesmo motivo que infinito dividido por infinito é uma indeterminação, porque eu não sei a cardinalidade desses infinitos, ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos entender melhor isso através de exemplos, beleza? Vamos calcular o limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Veja bem, se tentarmos resolver este limite, atenção, substituindo, fazendo uma substituição direta. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Quando x tende a 2, se tentarmos direto, ficaria, ó, substituindo o x por 2. 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Ora, 2 ao quadrado, 4 menos 4, 0, e 2 menos 2 é 0. Só que 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, este definitivamente não pode ser o caminho para resolver. E a indeterminação está gerada aqui por esse x menos 2, que gera um 0 no denominador. Então, nós temos que eliminar a indeterminação, ok? Então, a forma de resolver é a seguinte. Presta atenção, pessoal. Na revisão que nós fizemos de fatoração, vocês estão lembrados, nas nossas primeiras videoaulas, nós vimos que a diferença entre dois quadrados, porque aqui eu tenho x quadrado de 4, que é o quadrado de 2, ou seja, essa expressão x ao quadrado menos 4 pode ser escrita como sendo x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então, vocês podem perceber claramente que é uma diferença entre dois quadrados. Quando isso ocorre, nós podemos escrever do seguinte modo, ó, que isso é o limite de, atenção, x quadrado menos 2 ao quadrado é o produto da soma pela diferença retirados os quadrados. Lembram disso, né, pessoal? A diferença entre dois quadrados, o quadrado do x e do 2, pode ser escrito como sendo x mais 2 vezes x menos 2. Porque, ó, x vezes x, x quadrado, mais por menos, menos, 2 vezes 2, 4. Tudo isso sobre x menos 2, quando x tende a 2. Ele tende, ele não é 2, né, pessoal? Então, x menos 2 em cima e x menos 2 embaixo, nós podemos agora cancelar. Sobrou quem? Sobrou o limite de x mais 2 quando x tende a 2. Veja que isto agora sim eu posso substituir esse x pelo 2. Então fica 2 mais 2, que é 4. Logo, esse limite aqui perguntado vale 4. Veja bem, esta função não está definida no ponto x igual a 2. Não, o conjunto domínio dela é o conjunto dos reais menos o próprio elemento 2, o conjunto formado pelo elemento 2. Entretanto, o limite existe, porque o limite eu estou tomando números próximos do 2, pela esquerda ou pela direita.
ok? Então o segredo aqui é eliminar a indeterminação. Vamos a mais um exemplo. Vejam este caso, pessoal. Limite de 5x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x sobre 3x quando x tende a zero. Se eu substituir o zero aqui no denominador, 3 vezes 0, 0. E no numerador também vai dar zero. Portanto, de fato, não podemos diretamente substituir. Teremos que eliminar esse x, essa indeterminação. Se não, vejamos, pessoal, olha, nós podemos então fazer o seguinte, né? Isso aqui é o limite de... Atenção, olhando para todos estes termos, em todos eles tem um elemento em comum, que é exatamente o x. Você coloca o x em evidência e faz x vezes 5x ao cubo dividido por x, dá 5x ao quadrado. Vocês lembram que a gente diminui os expoentes. 3 menos 1, 2. Repete aqui o menos. 3x quadrado dividido por x dá 3x. Repete aqui o mais. E 2x dividido por x, cancela o x com o x, sobra 2. Tudo isso dividido por 3x, quando o x tende a zero. Olha, pessoal, vejam que agora eu tenho aqui o x multiplicando e tenho o x aqui multiplicando. Podemos cancelar esse x com esse x. E o nosso novo limite fica, atenção, o limite de 5x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre 3 quando o x tende a zero. Agora sim, veja que aqui embaixo não vai zerar. Então, nós podemos substituir agora o x pelo zero. Vai ficar, ó, aqui na funçãozinha, 5 vezes 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 mais 2, tudo isso sobre 3. Atenção, qualquer número multiplicado por 0, 0. Então, simplifica, ou elimina, faca, corta. 3 vezes 0 também dá 0, faca. Sobrou o que na parte de cima, pessoal? Exatamente o 2 e na parte de baixo 3. Ou seja, o limite dessa função, quando o x se aproxima do zero, ela se aproxima de 2/3. Entenderam, pessoal? Então, o objetivo é eliminar a indeterminação. Neste caso, veja que nós estamos usando aqueles teoremas que aprendemos na fatoração, os métodos de fatoração, ou melhor, em diversos casos. Colocamos o x em evidência, cancelou esse x com esse x, e aí sobrou aqui o limite 2/3. Ok? Entendido, pessoal? Vamos a mais um exemplo, a mais um caso? Vamos lá. Atenção, ó. Quem é o limite de x quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 3 quando o x tende a 3? Se substituirmos o 3 no numerador e no denominador, vai dar 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, neste caso, como devemos proceder? Temos que fatorar esta expressão algébrica do numerador para ver se a gente cancela a indeterminação. Veja que esta expressão algébrica do numerador é um trinômio do segundo grau e não é um quadrado perfeito. Mas se nós descobrirmos suas raízes, usando a famosa fórmula de Bhaskara, nós vamos encontrar como as raízes x1 igual a 3 e x2 igual a 2. Ou vice-versa. x1 igual a 2, a ordem aqui não importa, pessoal. Você tira o A, o B e o C, calcula o delta, o x1 e o x2. Estou omitindo essa resolução porque é algo extremamente conhecido e nas primeiras aulas eu já revisei com vários exemplos a resolução de equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara, tá certo? Você poderia usar aqui também a tentativa usando aquele método da soma e do produto. A gente percebe aqui que a soma das raízes é 5, porque é o B com o sinal invertido, e o produto 6. E se você pensar um pouquinho, você vai ver que os dois números que multiplicam, ou adicionados dá 5 e multiplicado dá 6, é exatamente 3 e 2. Lembrem-se ainda que qualquer polinômio do
segundo grau do tipo ax2 mais bx mais c pode ser fatorado como a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes. Então, sua fatoração vai ficar, ó, limite de, como a é 1, eu não preciso colocar, vai ficar x menos, a primeira raiz aqui que é o 3, então x menos 3, vezes x menos a segunda raiz, que é o 2. Tudo isso sobre x menos 2, quando x tende a 3. Logo, nós podemos eliminar, desculpe pessoal, no denominador é x menos 3. Se fosse x menos 2, obviamente não teria nenhum problema. Então, x menos 3 com x menos 3, podemos cancelar aqui, fica limite de x menos 2, quando o x se aproxima do 3, tende a 3. Agora sim, nós substituímos o x pelo 3, fica 3 menos 2, que é igual a 1. Portanto, esse limite vale 1. O limite, não existe o ponto na função em que o x é 3. Mas quando o x se aproxima do 3, esta função se aproxima de 1. Ficou claro, pessoal? Creio que sim. É? Se porventura existir ainda alguma dúvida, vocês vão tentar resolver o exercício. Se não conseguirem, se ficarem dúvidas, temos os centros de aprendizagem e os nossos momentos síncronos. Mas vamos trabalhar mais um exemplo. Atenção, aqui neste outro exemplo, nós temos, mais uma vez, um caso em que dá uma indeterminação. Se você substituir o 4 no denominador, 4 menos 4, 0, e no numerador também vai zerar. Ok, pessoal? Mas esse denominador é um trinômio do segundo grau, desta feita um quadrado perfeito. Vejam bem. Raiz quadrada de 16, 4. Considerando x maior que 0, raiz quadrada de x quadrado, x. Se eu multiplicar tudo isso por 2, x vezes 4, 4x, vezes 2, 8x. Dá exatamente esse termo aqui do meio. Quando isso acontece, nós estamos diante de um trinômio que é um quadrado perfeito. Ou seja, fatorando esse trinômio, nós temos x, ó, você tira a raiz aqui do extremo, que é x. Se aqui o segundo termo é negativo, aqui é negativo, aqui vem menos. E raiz quadrada de 16, 4. Tudo isso ao quadrado, sobre x menos 4, quando x tende a 4. Ok, pessoal? O que é uma coisa ao quadrado, hein, pessoal? O que é 5 ao quadrado? É o mesmo que 5 vezes 5. Então, x menos 4 ao quadrado, eu posso reescrever assim. É o mesmo que x menos 4 vezes x menos 4. Tudo isso sobre x menos 4, quando x tende a 4. Ora, x menos 4 em cima e x menos 4 embaixo, você cancela um deles, não é os dois, é um deles com um daqui. Aqui, ó, pessoal. Sobrou, então, quem na parte de cima? X menos 4. Fica limite de x menos 4, quando x tende a 4. Agora que nós eliminamos o denominador e uma parcela do numerador, um fator, eliminamos a indeterminação, podemos substituir direto esse x pelo 4. Vai ficar 4 menos 4, que dá 0. Logo, esse limite é 0. Vocês me entenderam, pessoal? Ficou claro? Bem, vamos trabalhar mais um exemplo? Neste próximo exemplo, nós também temos uma indeterminação. Se substituirmos o 2 no denominador, 2 menos 2, 0. 2 ao cubo é 8, 8 menos 8, 0. Chegaríamos em 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Mas nós sabemos como fatorar isso aqui. Ora, 8, se nós decompormos o 8, 8 por 2, 4, 4 por 2, 2 e 2 por 2, 1. Dá 2 elevado a 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que o limite
de x elevado a 3 menos 2 elevado a 3 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Pessoal, não fatoramos ainda, apenas representei esse 8 fatorado para a gente visualizar que nós estamos diante de uma diferença de 2 cubos. E uma diferença de 2 cubos pode ser fatorada do seguinte modo, vocês devem lembrar que numa diferença de 2 cubos eu pego a diferença dos termos sem o cubo e multiplico por o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, x vezes 2, 2x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Repetindo, toda vez que tivermos a diferença de 2 cubos, você retira os expoentes 3, escreve os próprios números sem os cubos e multiplica pelo quadrado do primeiro, o primeiro vezes o segundo. Aqui não é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, pessoal, é só o primeiro vezes o segundo. E o quadrado do segundo, tudo isso dividido por x menos 2, que já estava aqui, ó, pessoal. X menos 2 em cima e x menos 2 embaixo. Faca. Eliminamos, olha que coisa maravilhosa, pessoal. Eliminamos mais uma vez a indeterminação. Portanto, temos limite de x quadrado mais 2x mais 4 quando x tende a 2. Agora que não tem mais a indeterminação, nesta expressão algébrica você substitui o 2. Tá, x ao quadrado fica 2 ao quadrado, mais 2 vezes x fica 2 vezes 2, mais 4. Repetimos, dá igual 2 ao quadrado, 4, 2 vezes 2, 4, mais 4. Ora, 4 mais 4 mais 4 é o mesmo que 3 vezes 4, que até uma criança sabe que é 12. Logo, este limite aqui solicitado vale 12. Ok, pessoal? Creio que tenha ficado entendido estes casos de limites utilizando a eliminação da indeterminação. Beleza? Espero que todos tenham entendido. Vamos ficando por aqui. Um abraço carinhoso a todos e até a nossa próxima videoaula.